Olá pessoal, aqui é o professor Igor. Nessa videoaula a gente vai corrigir o terceiro exercício, né, da nossa webconferência. Então, esse exercício a gente vai ter que elaborar um gatilho, né? Então, a gente vai elaborar uma trigger, né, que dispare antes da execução de um disco, né, antes da exclusão, desculpa, né, da exclusão de um disco e faça a exclusão de todas as faixas musicais relacionadas ao disco a ser excluído. Então, gente, é importante a gente analisar a importância da trigger. Então, toda vez que eu, por exemplo, eu fizer uma exclusão no disco, se eu colocar uma trigger lá dentro, informando que é antes da exclusão, toda vez que eu excluir um disco, ele vai executar aquele comando que está dentro da trigger. Então, a trigger ela serve para mim manter a integridade relacional dos dados. Então, por exemplo, se eu não tivesse essa trigger, poderia acontecer a seguinte situação: eu cadastrei um disco, né? Aí depois eu cadastro várias faixas musicais para esse disco. Beleza. Num dado momento eu vou lá na tabela disco e excluo o disco. Mas quando eu venho ver nas faixas musicais, vai ter faixas musicais que eu não tenho disco cadastrado, porque eu já excluí o disco e continuou as faixas musicais. Então o banco de dados fica inconsistente. Então é importante, né, a gente pensar nos gatilhos como uma forma, né, um recurso importante para a gente manter a integridade do banco de dados. Então, para a gente fazer isso, né, vamos lá no MySQL para a gente fazer os comandos. A primeira coisa que a gente vai fazer é mudar o delimiter lá, né? Vou colocar o delimiter como barra barra e a gente vai começar a fazer a escrita do nosso comando aí. Então eu vou colocar lá, ó, create, né, no caso trigger, né, que a gente vai criar uma trigger agora. Esse comando cria uma nova trigger. Aí eu vou colocar assim, ó, exclui, né, underline faixas underline musicais. Beleza? Então, esse daqui é a criação de uma trigger. Agora eu tenho que informar para a trigger em que local, em que momento ela vai agir. Então, ele vai agir no before. A gente tem aqui o after, né, e o before. O before é antes de excluir. O after é depois. Então, a gente pode fazer um comando para ele ser executado antes da exclusão de um registro, ou alteração, inserção, e o depois. Então, eu vou colocar o before. Mas ele vai ser o before de quê? O before delete. Antes de apagar, né? Antes de eu apagar o registro, mas aí eu tenho que falar em quê? Em que tabela que eu vou excluir? On disco. Então, ó, antes, né? Antes de deletar alguma coisa da tabela disco, né? Antes de deletar alguma coisa da tabela disco, ele vai fazer alguma coisa, mas ele vai fazer em que momento? Para, né? For each, para cada linha, né? Para cada linha ele vai fazer isso. E aqui eu vou começar agora a escrever propriamente o nosso comando, que vai ser com o begin, né? Igual a gente fez lá no procedimento. Aqui ele vai realmente fazer o comando. Então, ó, para cada linha, né, antes de deletar um disco, vai fazer o que eu escrevi aqui dentro do código. Então, olha, quando apagar um registro, eu tenho que também apagar lá na faixa musical. Então, como é que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui, vou até dar um espaço, delete from faixa musical, certo? O nr, né, que é a chave disco, igual, né? Aí, olha só, aqui é muito importante a gente entender para que serve o old, né? E para que serve o new. O old, no nosso caso, é o seguinte: como eu estou apagando o registro, ele vai ser um registro antigo. Então, eu tenho uma referência a todas as colunas do registro antigo, que é o que eu estou apagando. Eu estou apagando o registro, né? Então, eu tenho um registro dentro dessa partícula, né? Como se fosse uma tabelinha temporária que é identificada dentro da trigger, que chama o old, tá? Que é o antigo.
Eu tenho também a nossa partícula nil. Essa partícula nil, ela vai fazer referência a um campo novo. Por exemplo, vamos dar um exemplo. Se eu estivesse inserindo um dado, eu não seria o old, o dado seria no nil, que seria a tabela que eu estou inserindo. Vamos lá agora que vamos complicar. Se eu estivesse fazendo update, por exemplo, no update a gente tem um arquivo que eu estou, uma informação que eu estou alterando, que seria, por exemplo, eu estou trocando o nome de Igor Carlos para Igor Carlos Pulini, lá na nossa tabela clientes, por exemplo. Então, de Igor Carlos para Igor Carlos Pulini. O Igor Carlos seria a informação old, a informação antiga que eu tenho daquela coluna, certo? E a nova informação seria Igor Carlos Pulini. Então, teria na tabela new. Então, quando eu tenho update, eu posso ter tanto o new como o old. Quando eu estou inserindo, eu só tenho o new. Quando eu estou apagando, eu só tenho o old. Beleza, gente? Então, isso é importante também a gente entender a diferença, tá? Então, eu vou colocar o old.nrdisco. Então, ó, quando eu apagar algum registro da tabela disco, ele vai ficar temporariamente em old sendo identificado, porque eu estou apagando a informação, né? Se fosse uma inserção, por exemplo, se eu estivesse tratando antes de inserir, seria new aqui, ponto no meu disco, mas como eu estou apagando é o old. E lembrando que o update é a cláusula que eu tenho os dois. Eu tenho o old, né, que é o que estava antes de eu fazer o update, e tenho o new, que é o valor que eu estou trocando novo da coluna. Beleza? E aqui eu vou colocar, né, o comando é bem simples, é delete from faixa musical, R, número do disco, igual ao old, número do disco. Vou colocar um ponto e vírgula, vou dar Enter, e agora a gente vai colocar o end, né? E a gente vai finalizar com o delimiter, né, que a gente trocou para poder estar fazendo esse comando. E vou dar um Enter. Opa, deu uma mensagem aqui. Pessoal, eu corrigi o comando, tá? O que eu fiz errado no comando, até parei a videoaula para a gente não perder tempo, foi aqui ó, que eu coloquei nesse comando acima que estava errado, eu coloquei nrdisco, eu esqueci de colocar o C, né? Aí aqui ficou nrdisco, né? Feito isso, a trigger já está criada. Como que a gente faz para saber se essa trigger está correta? Vamos fazer um teste o seguinte, vamos ver quais são os discos que eu tenho na tabela disco. Então, vou colocar select, deixa eu mudar o delimiter aqui, né? Pronto, mudou de novo. Então, vou colocar select asterisco from disco, né? Vou falar um ponto e vírgula lá. Ó. Eu tenho o disco lá, né? O Yesterday, o Chico Canta, tem alguns discos aí, esses 3 discos. E eu tenho o código lá 1099, 1100 e o 1260. Se a gente for pesquisar lá na faixa musical, select asterisco from faixa, né? Musical. A gente tem várias faixas musicais. Então, olha só, se a nossa trigger estiver certa, quando eu deletar, né, por exemplo, esse disco aqui, né, ou Yesterday, né, que eu deletar o disco 1099, ele vai ter que vir aqui na tabela faixa musical e apagar todos os 1099 aqui, beleza? Então, eu vou apagar esse disco aqui, vou executar um comando para apagar esse número de disco, e ele vai ter que, a trigger vai ter que rodar a tabela disco, né? Na verdade, vai deletar todas as faixas musicais que tiver o disco, mantendo a consistência do banco de dados, né? Que é o importante para a gente. Então, vamos fazer esse teste. Delete, né? From disco, where, aí eu tenho nrdisco, né? Igual a 1099. Beleza, gente? Então, quando eu faço aqui o delete, ele apagou. Se eu for lá na tabela disco, ó, select, asterisco, from, disco, vão olhar, não tem mais ele. Se a nossa trigger funcionou corretamente, na tabela faixa musical, ele também não vai poder dar lá. Então, vamos lá, select, asterisco, from, faixa musical, né? Vamos ver se ele vai estar lá, ó, não está mais, gente. Então, assim, é muito importante a gente entender
que esse recurso de trigger ele serve para a gente manter a consistência no banco. Ele cuida para quando, por exemplo, eu apaguei um pedido, ele atualizar uma estatística de um cliente, ou se eu apaguei um pedido, ele apagar os itens do pedido para não deixar os itens soltos. Então a gente pode utilizar para várias situações que ao executar uma determinada ação, seja ela de inserir, de alterar ou de deletar um registro no banco, eu posso executar um comando de ação, né? Como a reação àquela ação de apagar ou inserir ou alterar o dado. Beleza, gente? Então, um forte abraço a todo mundo aí, hein?